Meu nome é Giuseppe Coco, sou italiano, com nacionalidade francesa e trabalho no Brasil, na UFRJ, faz 20 anos, né? Então os anos passam e eu sou professor titular na Escola de Serviço Social e dou aula nas pós-graduações da Escola de Comunicação. Eu tenho um laboratório de pesquisa que existe faz tempo, que se chama Território e Comunicação, exatamente que tem como proposta essa ideia de dizer que hoje a produção acontece espalhada nas redes, não nas redes que desenham os territórios e que são desenhadas pelos territórios, né? E que o trabalho, ao mesmo tempo, ele se torna cada vez mais comunicação, ele se torna cada vez mais linguagem, né? Entre as redes e as ruas. Uma avaliação do que está acontecendo no Rio de Janeiro é que estamos no meio de uma dinâmica de reorganização metropolitana que vai no sentido exatamente de uma mobilização entre redes e ruas do trabalho, só que essa mobilização acontece no Brasil e no Rio, então ela parece inovadora e ela é inovadora do ponto de vista da integração nas dinâmicas da globalização, né, do novo tipo de capitalismo, mas é atravessada naturalmente pelas dinâmicas políticas, econômicas, sociais e culturais cariocas, né, brasileiras também. Toda essa transformação da cidade, que determina um certo nível de modernização, de transformações, de mudanças, né, de conexão com os ciclos globais, né? A Copa mostrou que funciona, né? Que tem uma conexão, né? A Copa do Mundo, né? Ao mesmo tempo encontrou um ciclo de protestos, né? À altura. E todas as críticas que antes se faziam ou em âmbito universitário ou dentro dos segmentos de organização, digamos, de oposição de esquerda, do ponto de vista partidário, sindical, a gestão da cidade e também a coalizão que governa no nível federal, né? Todos os momentos de crítica que apareciam por novas formas de associação, de construção de coletivos, muito deles culturais, né? Muito deles recuperados logo que começaram a existir, né? Dentro da dinâmica e da gestão política hierarquizada da gestão dos recursos, né? Da política dos editais, né? Da política do patrocínio, né, que faz com que, para você ter patrocínio, você tenha que inicialmente ser a expressão de uma instância de protesto, de participação, de democratização, mas imediatamente depois negociar essa instância na sua dinâmica de autonomia para que ela se torne algo que organiza o diálogo, que organiza a mediação, que organiza, na realidade, as public relations, né, as relações públicas do poder. A gente poderia falar horas e horas sobre isso, né? Até porque a gente vive em uma sociedade, uma cidade particularmente complexa, né? E onde a complexidade, que é uma das características digamos, dessa organização entre redes e ruas da produção e também da política, aqui ela é atravessada por linhas dramáticas, né, no sentido que é uma complexidade que funciona, que é organizada com base em uma violência explícita, né, mortífera, que é o modo de atuação do Estado na regulação dos pobres, que é tremenda. Então, essa complexidade não é apenas uma definição assim epistemológica, né? É uma definição de uma situação de urgência, de emergência que se reproduz continuamente, que é dramática. O Rio de Janeiro, como metrópole, foi se integrando. E o novo que veio é essa coisa que é a constatação, por parte de todo mundo, do capital, do poder público, da elite e também por parte do trabalho metropolitano, de que a metrópole é o novo recurso produtivo. Hoje a metrópole, a cidade, é que define o nível de competitividade de um país, o que ele produz, o que acontece.
Ora, o que caracteriza o capitalismo contemporâneo não é o fato de ter setores criativos mais importantes do que outros, é de ter os elementos, quer dizer, a dinâmica da criação do valor ligada ao intangível. Ao intangível, como diz a contabilidade, né? A contabilidade empresarial. Intangível é o que ele é, o fato que a Havaiana consegue vender um chinelo, né? Que é um produto básico, uma commodity, né? Quer dizer, um produto indiferenciado. O chinelo para o sapato é o produto mais indiferenciado do mundo, é produzido pela química de terceira e quarta geração, né? Consegue vender esse chinelo a 4, 5, 6 vezes, né, o preço básico que ele teria, graças aos elementos chamados de intangíveis, que são exatamente os elementos culturais. O imaterial, na realidade a gente pode dizer a produção de subjetividade. Ela se torna o eixo fundamental da acumulação e também das lutas. E, ao mesmo tempo que a acumulação consegue hoje agenciar os fragmentos, quer dizer, ela consegue agenciar a produção espalhada no território sem ter que concentrá-la em uma fábrica, mesmo quando importa uma montadora, a produção continua espalhada no mundo ou no serviço do território. Do mesmo jeito, os movimentos, a crítica se organiza sem ter essa concentração, ou seja, o que a gente pode fazer depois de junho é efetivamente o luto daqueles que ficaram na esquerda, até corretamente, com saudade da grande fábrica, da grande concentração operária que podia fazer uma oposição ao poder, ao capitalismo, nas suas versões selvagens, né? E a gente pode ver que, efetivamente, a partir de junho, não é mais uma hipótese, uma proposta filosófica, uma aposta sociológica, né, de que existe uma multidão de sujeitos capazes de singularidade, capazes de se agenciar autonomamente entre eles. Ninguém pode dizer que junho foi previsto por alguém, ninguém pode dizer que o representou. É um movimento, digamos que é um evento irrepresentável, né, que faz exatamente um kairos, né, um antes e um depois, né, que foi aquele aqui e agora que determinou uma ruptura do tempo, né? A gente pode dizer um anjo da história, usando Benjamin, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo isso tinha elementos, sobretudo olhando para o Rio de Janeiro, dinâmicas que mostravam que algo estava acontecendo. E essas dinâmicas que algo estava acontecendo diziam respeito ao fato que os processos de auto-organização espalhados nos territórios, em particular na Zona Norte, nas fronteiras entre a periferia e as favelas, né, mostravam uma nova geração de movimentos culturais, de movimentos do terceiro setor, que não se encaixavam mais na geração da década de 80 e da década de 90, sobretudo, né? Digamos o seguinte, vamos dizer, da década de 90 e primeiro meado da primeira década desse século, né? Acho que a partir do meado da primeira década, né, de 2000, né, teve uma proliferação de formas de auto-organização com movimentos culturais, a maioria deles, que já não eram mais apenas ou educacionais, etc., que não eram mais as ONGs que a gente estava acostumado a conhecer. E esses movimentos, ao mesmo tempo, eles são, essa multiplicação de movimentos desse tipo, ao mesmo tempo eles são produtos de uma série de transformações estruturais e de um amadurecimento político. Não havia apenas o empoderamento como espaço para poder fazer algo, esse reconhecimento que a periferia, que a favela, que o pobre é portador de uma dinâmica de criação gigantesca, que é aquela que faz a cara do Brasil, aliás, né? A cara do Brasil, que é exatamente essa dinâmica cultural que vem dos pobres, né? Que é a música, a cultura, o esporte, todas essas formas populares, né? Do popular, que na realidade são atravessadas por dinâmicas que não são o popular tradicional, né? Agora, esses coletivos, essa nova geração, ela se constituiu na contestação, não aberta, mas na prática, de todas as formas que o poder tinha encontrado de usar o discurso do empoderamento, fundamentalmente para criar redes de cooptação e, como dizer, para criar redes que a partir dessa cooptação, na realidade, permitiam de esconder o fato que não há uma política de investimento social no Rio de Janeiro.
Então a gente pode dizer que há uma correlação entre como é que a forma do movimento depois de junho, na sua propagação diária, cotidiana no Rio, e isso que existia antes. Há uma correlação, mesmo e tem coisas que a gente nem sabe, né, que acontece na Zona Norte, na Zona Oeste, né, que são super afastadas, né, que a gente às vezes fica sabendo meses depois que existiam atividades, etc. Ao mesmo tempo, o projeto de cidade que está em andamento é um projeto de cidade que quer acabar com tudo isso. E quem manda esse projeto de cidade é a Globo e o Globo, quer dizer, a Globo, o PMDB, as empreiteiras e as empresas de transporte. Por isso, elas colocaram todo esse aparelho, né, para transformar o direito constitucional de manifestação, né, em crime. Porque uma questão que você possa dizer que alguém que quebra uma vitrine, que usa um petardo, etc., que você possa dizer isso tem que ser, quer dizer, isso é um delito, isso é um crime, nem sei do ponto de vista jurídico como é que é, mas tem que ser por esse fato, né? Não pode transformar a manifestação, como está sendo feito, em uma organização criminosa, quando o poder funciona como uma organização criminosa. O que está acontecendo é criminoso. E, na realidade, existe um projeto que ainda precisaria de tempo e também de estudo para ver quais são as suas composições, que é de higienização da Zona Sul, desde o Porto até a Barra, né? Onde interesses privados usam recursos públicos gigantescos, né, para organizar uma cidade vitrine para a elite. Esses elementos de mixidade, eles não querem. Toda a operação do Porto Maravilha, né, é realizada com dinheiro da União, com dinheiro da Caixa Econômica Federal, a partir de patrimônio, né, fundiário que é estadual, municipal e sobretudo federal, né, e é tudo entregue à iniciativa privada. Então, esse projeto de cidade é um projeto que na realidade quer destruir o que tem de vivo na cidade e por isso precisa ser continuamente alimentado por mega eventos. Então, o terreno da cultura é o terreno da paz, né, de uma verdadeira paz, desse cotidiano que se empodera, né? Esse cotidiano vai se empoderando todo dia, mas tem momentos também que ele se recompõe, né? O micro, ele é mais potente do que, quer dizer, o Brasil menor é mais potente do Brasil maior, mas não porque continua sempre no micro, né? Porque o micro, quando se compõe, né, ele é maior do que o maior, ele é mais potente do que o macro, né? Mais potente. E aí o Estado, para dar conta disso, explicita a sua dimensão particular, a sua promiscuidade com o poder mais corrupto, né, que a gente possa imaginar.